Passam os dias, passam os anos, a nossa sociedade evolui, mas tem uma coisa que sempre está presente, a fofoca. Quem nunca teve seu nome numa roda de fofoca? Ou melhor, quem nunca fofocou na vida? Então, ao meu ver, a fofoca é todo aquele comentário que a gente faz a outra pessoa sobre terceiros, né? E não é só contar fatos, né? Contar fatos de acordo com o meu ponto de vista, né? Então, de repente eu vi uma pessoa em tal lugar e eu já teci uma história sobre aquela pessoa, né? Ou até divulgar coisas que não devem ser divulgadas, né? Então eu sei de alguma coisa, um amigo meu me falou alguma coisa e eu passo essa história adiante, sendo que não era o objetivo, meu amigo não queria que fosse passada, né? Mas Vanessa, conta pra gente, essa tal prática surgiu recentemente ou não? Então, a fofoca, ela com certeza é muito antiga, né? A gente tem relatos até na Bíblia, né? Advertindo as pessoas quanto à fofoca. Então, falando como a língua é um órgão muito perigoso, né? A gente às vezes, né, esquece desse aspecto, né? E a gente fala sem pensar, escreve sem pensar. Eu acho que hoje na internet isso é pior ainda, né? Porque frente a frente a gente não tem coragem de falar algumas coisas que na internet a gente tem coragem de escrever e acho que não tem problema nenhum. Quando a gente lê, às vezes, na Bíblia, né, falando, nossa, a língua é perigosa, e a gente, isso é um exagero, não é exagero, é pura verdade. Eu acho que todos nós já fomos vítimas de fofoca e com certeza já passamos adiante alguma fofoca, mesmo que a gente até nem tenha tomado consciência de tal coisa, né? Então eu acho que é sempre importante, antes de falar, dar aquela reflexão, né? Como diz, não faça aos outros o que você não queria que fizessem pra você. Então, poxa, será que é um comentário que vai engrandecer alguém, ajudar alguém? Ou eu estou sendo maldoso, eu estou agindo movido por sentimentos não nobres, né? Por uma inveja, uma dor de cotovelo, alguma coisa assim. Ou eu simplesmente não gosto da pessoa e começo a falar livremente mal sobre tal pessoa. Então é importante, talvez, a gente pensar antes de falar, né? De qualquer jeito, sobre qualquer pessoa. Para você ter uma noção, os efeitos da fofoca nem sempre podem ser remediados, assim como folhas jogadas ao vento. Por isso, vale a pena a gente parar e refletir. O que eu posso fazer para não ser um fofoqueiro? Olá, vamos continuar aqui com a nossa psicologia, Tratado Geral da Fofoca, do Gaiarsa. Mas agora nós vamos fazer o seguinte, tem uns vídeos sobre a filosofia da fofoca. Aqui, nesses dois aqui, duas pesquisas aqui, nós vamos fazer a psicologia da fofoca, tá? Espera aí que eu vou tomar a minha... Vou fazer igual o Jô Soares agora, ó. Tomar, ó. Isso aqui é o Vasco. Tá na segundona, viu? Tá? Tá aqui para não derramar. Mas veja só. Aqui vai ser tudo em cima desse livro aqui, tá? Estamos trabalhando com esse livro do Gaiarsa aqui. Ideias gerais, a psicologia da fofoca. Ideias gerais. Fazer fofoca é geralmente sobre um tema polêmico. Fazer fofoca é geralmente sobre um tema polêmico, ou seja, algo que que nos perturba de alguma maneira, tá? Então, olha só o significado aqui, o assunto, o tema da fofoca. É sempre algo complicado, algo que nos perturba de alguma maneira. Aí tem várias situações de perturbação, né? De inveja, perturbar a vida dos outros,
a pessoa não está contente consigo. Então tem vários que nós vamos depois ver a psicologia de cada um aqui. Mas o tema é sempre polêmico. É polêmico em função da subjetividade do fofoqueiro e daquele que está ouvindo, tá? É esse o ponto de vista, tá? É polêmico aquilo. Então o cara que faz fofoca já é um cara que está meio perturbado, tá? Tá meio perturbado, tá? Outra coisa, as pessoas gostam de fofocar, mas geralmente não gostam de ser falado pelas costas. Quem gosta de ser falado pelas costas? Ninguém, né? Ninguém gosta de ser falado pelas costas. Então, mas aquela pessoa, às vezes, que fofoca, né? Aquela própria pessoa, quando sabe que estão fofocando dela, né? A pessoa fica um bicho, né? Vira um bicho, certo? Então, vejo os dois pontos de vista da psique, né? O ponto de vista do fofoqueiro e o ponto de vista daquele que é fofocado, está sendo atirado pelas costas, tá? Olha só como funciona a subjetividade de cada um, certo? Mesmo aquele que fofoca, aquele que está no estado polêmico, a subjetividade comprometida, né? E aquele e quando ele está sendo vítima da fofoca, olha só como essa pessoa se sente, né? A pessoa geralmente vira um bicho, né? Então arruma argumentos. Eu vejo cada argumento quando a pessoa, assim, um fofoqueiro, ele viu que foi sendo vítima de fofoca também, ele vira um bicho, né? Ele começa, a criatividade dele é impressionante, né? Ele vai pegar aquela pessoa que fofocou dele, ele vai trazer milhares de argumentos, né? Para mostrar que aquela pessoa é que está doente, não é ele. Tá legal? A fofoca tem uma função social e psicológica, viu? Então a fofoca, ela não é à toa, não. Ela tem uma função social e psicológica. A gente vê esses jornais é fofoca, né? O jornal é Jornal Nacional, RJTV, não é? Esses jornais de catástrofe, tudo isso aqui são fofocas midiáticas, né? Então ele tem uma função social. Ele tem uma função social, que a gente vai ver isso, e uma função psicológica. Ele só tem esse valor, sim, para a população, por causa desse seu valor social e psicológico. Senão, não teria, né? Você já viu algum jornal assim, amanhecendo, dizendo assim: hoje o dia amanheceu bonito, as flores estão mais bonitas, as crianças estão no parque. Estão no parque, estamos todos felizes. Alguém vai assistir amanhã? Alguém sabe que esse jornal só fala isso, vai assistir isso? Não, né? Por quê? Porque a fofoca, a catástrofe, o acidente, a maledicência, a fofoca em si, seja qual for, seja ela tem uma função social e psicológica, né? Tá? Deixa eu tomar minha água que fico logo. Função psicológica da fofoca. Primeira, catarse. Olha a catarse. Desloca a energia psíquica, que é a catarse. Libido na linguagem freudiana, né? Para objetos diferentes do ego. Ou seja, fofoca, aqui está fofoca, as tensões e afeto, né? Então a fofoca está em cima das tensões e afetos, aprisionadas pelo ego. Eu desloco para o outro no mecanismo de projeção, provocando certo alívio nas pessoas. Então, como é
como é essa catarse? Não adianta só ler, né? Que ler fica complicado, né? Eu fico pau da vida quando eu tenho um professor que ele fica lendo, né? Ele fica lendo e não explica, né? Quando vai explicar, se atrapalha todo, né? Mas a catarse aqui, vamos ver sob o ponto de vista do Freud, né? Então, o que é isso, a fofoca? A fofoca é, eu tiro na linguagem freudiana, né? Tá? Eu tiro a energia, né? Eu tiro a energia que está comigo, aquela energia aprisionada, aquela energia cheia de tensões, tá? Tira do meu ego e projeto em cima de outro objeto. Isso é o fundamento da projeção do Freud, né? Certo? Então é deslocamento, essa energia ele chamou de libido, né? Catexia, tá? Para diferentes objetos. Então eu tiro do meu ego e jogo no outro, tá? As minhas tensões, afetos que estão aprisionados. É no mecanismo de proteção, tá? É no mecanismo de proteção, esse é o mecanismo de proteção. Então, a fofoca explicada sob o ponto de vista freudiano, tá? Vou repetir. O que é? É a projeção. Então, aquela pessoa que fofoca, ela tá com uma subjetividade comprometida. O ego dela tá todo tensionado, né? Então, as energias tem que sair de algum lugar, tem que sair para algum lugar, senão aquela pessoa enlouquece, parece aparecer sintomas corporais. Então o que é que ela faz? Ela pega e desloca essa energia de tensão para o outro, ou seja, ele projeta toda aquela tensão, então retira dele essa tensão, essa libido, essa catexia e joga em cima do outro, do fofocado, tá? Essa é a explicação freudiana da fofoca, tá? Vou parar aqui, tá? Já tem quantos minutos aqui? Já tem 9 minutos, cara, pô, mas é muito rápido.